aí, gente? Um assunto bastante sério. Fluxo de caixa do Grêmio para contratar é muito baixo ou quase não há. Esta é a nossa manchete. Fluxo de caixa do Grêmio para contratar é muito baixo ou quase não há. Entenda depois da vinheta. Nomes: alguns jogadores que são de nível mundial, tanto na Europa quanto no Brasil. Eles podem ser contratados sem o Grêmio precisar contratar nada. E é assim que o Grêmio trabalha. Na verdade, sem o Grêmio precisar pagar nada. E é assim que o Grêmio trabalha para tentar contratar algum jogador que chegue e jogue, ou que tenha pelo menos o nome pesado. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, gente, como eu disse no início do vídeo, o Grêmio não tem fluxo de caixa para contratar, ou quase não há. O Grêmio precisa vender. Campaz, por exemplo, talvez retorne porque não está interessado em permanecer no Rosário Central, ou pelo menos há um entrave na questão do salário. Só aí o Grêmio está perdendo 10 milhões de reais. O Grêmio está vendendo o Ferreira. Entre Ferreira e Campaz, o Grêmio ganharia aí 20 milhões de reais fácil. E esses dois negócios estão travados. O Grêmio vendeu o Rodrigues, que permanece na MLS. O Grêmio pode vender o Gustavo Martins para o Grupo City. Só que enquanto não faz essas movimentações, o Grêmio está contratando e deve contratar jogadores em final de contrato, jogadores só pela luva, jogadores que já estão livres. É assim que o Grêmio está fazendo. O Grêmio não tem, por exemplo, a bala que o Bahia está tendo para oferecer 8 milhões de euros por algum jogador, 6, 5. O próprio Internacional aí falando em pagar 8, 7, 5. O que o Flamengo fez agora, pagar 80 milhões pelo De La Cruz. O Grêmio não tem como fazer isso. É zero a chance do Grêmio fazer isso. Só que o Grêmio está na Libertadores. E o Renato quer um time forte. E alguns nomes estão sim sendo monitorados. Por exemplo, aos 34 anos, com 1,80 m, o contrato acaba agora. Agora, final de semana, vai ficar livre. Só que a gente não sabe se ele vai continuar jogando, se ele vai parar, se ele vai voltar talvez para o Internacional, foi aonde ele estourou. Mas ele é um nome livre e um nome de repercussão mundial. Alexandre Pato. Será que ele poderia ser um bom reforço? Eu não sei. Eu fiz uma matéria no nosso Instagram colocando a minha opinião sobre o Alexandre Pato. Contrato de produtividade? Talvez. Olha, os comentários não são muito legais, tá? Principalmente pelo vínculo dele com o Internacional e tal. Mas aqui eu nem sei se o Pato vai continuar jogando. Eu estou apenas colocando um exemplo. Outro exemplo que muitos estão colocando. Os tais jogadores brasileiros na Europa que estão ficando livres a partir do meio do ano que vem. Por exemplo, um deles, Felipe Coutinho, 31 anos, ficará livre no meio do ano que vem e em janeiro pode assinar um pré-contrato. O Vasco também tenta repatriar o jogador. Um projeto de Libertadores não daria para tentar repatriar o Felipe Coutinho, por exemplo? Um outro nome que apareceu, na verdade que pode aparecer, né? O nome de Felipe Anderson, 30 anos, também fica livre no meio do ano que vem, também pode assinar um pré-contrato em janeiro, jogador que não vai ficar na Lazio, mas que ainda tem mercado na Europa. Mas não daria para tentar repatriar ele? Ele seria um camisa 10 de respeito. E o Grêmio não teria que pagar nada para ter ele, apenas as luvas e o valor de salário, que por óbvio não seria baixo. São alguns nomes que podem aparecer dentro de um contexto de um clube que não tem dinheiro,
de um clube que vai ter que contratar jogadores livres ou em finais de contrato, como esses dois que eu falei. Os dois podem assinar um pré-contrato agora e chegar no meio do ano, tanto o Coutinho quanto o Felipe Anderson. E assim existem vários outros nomes. O Pato já poderia assinar agora e ser jogador em janeiro, mas o Pato ficou um bom tempo recuperando-se de lesão no São Paulo. O São Paulo viu que ele estava bem fisicamente, assinou um contrato de 6 meses com ele e ele não jogou no São Paulo. Este é o problema. Tentaram o Alexandre Pato, tentaram o Coutinho, tentaram o Felipe Anderson. O Felipe Anderson para mim é um grande nome, 30 anos, mas eu aqui tô colocando ele, mas eu acho que ele permanecerá na Europa porque tem 30 anos. Já o Coutinho já tá distante da Europa, não deu certo, quer dizer, deu certo na Europa, mas depois que foi pro Barcelona, depois que saiu do Liverpool, nunca mais jogou, nem no Barcelona, nem na Juventus, e agora está lá, jogando lá para aqueles lados da Arábia e tudo mais, e o Vasco tem um interesse nele, só que o Vasco não tá numa Libertadores, só que é o clube de coração do Coutinho, o Grêmio tá na Libertadores, por que não tentar? Então, são nomes que aparecem, e para um clube que não tem fluxo de caixa ou quase nada, esta seria uma opção. Deixa o like, um abraço, valeu! Fui!